E aí, Cláudio? Como é que você tá, meu amigo? Tudo Essa ótimo, música você Norberto? conhece? Reconheço, sim. Eu Muito. sou, eu adoro os clássicos do rock. Que legal. Eu sou fã Muito, dos clássicos do rock. que bom. Muito boa noite, Cláudio. Boa noite, o pessoal que já está aqui ao vivo, já está acompanhando. Quero aproveitar para dar os parabéns para quem já está acompanhando, que essas pessoas poderiam estar fazendo muitas coisas e estão aqui buscando mais, aprendendo mais. Cláudio, muito obrigado, me sinto honrado. Eu quero começar essa live explicando algo sobre mim. Eu fiz o Practitioner 12 vezes e comecei a aplicar parte do Practitioner depois da sexta vez que, sabe? Eu sei a sensação. Eu fiz igual. Então, e eu fiz o Practitioner uma vez de olhos vendados, eu fiz o Practitioner outra vez de ouvidos tampados, isso para aprender mais. E eu fiz o Master 4 vezes, e uma das vezes eu fiz com você, uma reciclagem que eu fiz com você. E, é claro, não desmerecendo outros profissionais que tem no Brasil, tem profissionais fantásticos, mas a didática que você tem, a forma que você conduz um treinamento, para mim foi única. Tanto é que dentro dos meus treinamentos eu cito sempre você como didática, de como colocar o ensinamento, porque muitas pessoas têm muito conhecimento, muitos, Sim. no mundo inteiro, mas na hora de passar de uma forma que o outro ser humano entenda e possa levar isso para a vida, nós sabemos que são poucos, né? E aprendido. Eu aprendi, não nasci com isso. Eu não fui um bebê eloquente. Isso, exatamente. Então, muito obrigado, me sinto honrado pela sua participação e vou deixar você se apresentar. Então, hoje eu não vou falar nada, tá bem? Se quiser fazer perguntas, claro, faça Eu vou perguntas. acompanhar as perguntas aqui e eu vou deixar, eu sei que você gosta de falar. Quando eu perdi o medo de falar, depois que eu perdi o medo de falar em público, Claudinho, eu não deixo mais as outras pessoas falar nem live. Esses dias uma moça foi fazer uma live comigo e antes de começar ela me ligou e falou assim, olha, Norberto, eu tenho um coraçãozinho aqui, quando eu levantar você para. Então, Sabe, rapaz, quem faz assim também é o próprio Jô Soares. é, Eu brinco que o Jô Soares, quando ele entrevista ele mesmo. sim. Ele pergunta, já Ele responde, já dá pergunta, já responde e dá opinião. o que, a causa, o problema, ou seja, a solução, ele já O responde. convidado está lá para ouvir ele se entrevistar. Que legal. Mas o Jô Soares é fantástico, eu sempre gostei de assisti-lo para aprender metamodelo com ele. Ele é fantástico no metamodelo, né? Sim, eles Ele têm tem um uma poder muito habilidade grande. muito boa de comunicação. Então tá, jóia. Assim, para a gente primeiro perguntar para o pessoal que estão nos assistindo se estão ouvindo bem, se não tem eco, aproveitar para dar uma clicada no coraçãozinho que tem Quanto aí do mais você lado. clicar, mais O o Instagram robozinho do Instagram acha manda, que né? tem conteúdo bom e aí ele repassa para mais gente. E também o aviãozinho, né? Que se cada um mandar para no mínimo 3 pessoas, são 45 pessoas nesse momento, mais um pouco, recebendo notificações. Então, encaminhe para a pessoa que aqui é um conteúdo único e raro, né, Cláudio? Não é toda hora que consegue pegar você para passar conteúdo, né? Em função de tantas coisas que você faz. E a gente vai, eu não sei quanto tempo você tem, então você vai falar. Até o Instagram expulsar a gente hoje. Então, até 6 horas da manhã nós vamos ficar por aqui. Mas nós vamos falar aí uns 30 minutos, você vai falar uns 30 minutos, eu tenho algumas perguntas para te fazer, e Boa. eu vou acompanhando a pergunta do pessoal. Eu também entro ao vivo depois às 21h07 para falar sobre entrevista de emprego, pelo convite de uma pessoa, que é Que importante legal. também. Mas eu tenho algumas perguntas já anotadas que quando ficaram sabendo que você vinha aqui, já mandaram ver, tá bom? Então Boa, fique à pode perguntar. vontade. Eu sei que você dispensa a apresentação, mas fique à vontade aí para iniciar. Meu nome é Cláudio Lara, fui advogado durante parte da minha vida, não satisfeito com a advocacia, eu decidi ser diplomata. E para isso tem que ter um concurso público, e o concurso público é super difícil. Eu fiquei 2 anos estudando para tentar passar nesse concurso público do Itamaraty,
e não conseguia. E tinha um colega meu que estava também há 2 ou 3 anos tentando passar nesse concurso público, e ele também estava já, nós dois já estávamos na desistência, até que ele chegou e falou, ó, tem um curso que deixa a gente mais inteligente. E aí eu fui fazer esse tal de curso que deixa a gente mais inteligente, que era um practitioner. Né? E aí eu fui fazer e realmente ampliou minha cabeça de tal maneira que não voltei atrás. Tanto é que depois disso comecei a praticar a PNL, comecei a ir em todos os treinamentos possíveis de programação neurolinguística. Aí fui para os Estados Unidos em 2007 para conhecer o próprio Dr. Richard Bandler, que é o criador da PNL, e aí não parei mais. Aí continuei meio que seguindo, né, o Dr. Bandler, em todos os países que ele ia, eu ia atrás nos treinamentos dele. E em 2010 ele me chamou para ser assistente dele. E em 2011 eu recebi o título de Master Trainer dele, né? Então, nós somos em 30, acho que uns 30 e poucos no mundo. Dos 30 e poucos, quem ainda continua ministrando, acho que são uns 18, 19 Master Trainers que continuam na ativa. Tem muitos que já encerraram carreira, já se aposentaram, enfim. E eu resolvi, então, quando eu conheci o Richard lá em 2007, eu falei, uau, esse cara é um gênio, ele realmente é genial. É uma pessoa, assim, fora da curva, e aí eu resolvi, não, eu vou aprender tudo que eu posso com ele. O jeito dele ensinar é muito diferente do jeito que normalmente se ensina. Então, eu falei, não, eu preciso levar esta PNL para o Brasil, porque as pessoas não conhecem essa PNL. E aí, em 2008, 2009, eu ministrei meu primeiro practitioner aqui no Brasil, e aí foi aquela coisa de 5 alunos na sala só, e varei a noite estudando para ensinar para o dia seguinte, então foram 8 dias sem dormir, né? O que eu vou falar amanhã? Então eu passava a noite inteira estudando para o dia seguinte ficar falando, e aí o dia seguinte à noite estudava de novo. Foram 8 dias assim. Então todo mundo começa assim, né? Ninguém Sim. começa falando e sendo perfeito, porque acho que isso nem existe. E quando a gente fala sobre estado emocional, né, PNL está muito vinculado a estado emocional, controle do estado emocional, como lidar com as emoções. Principalmente porque a PNL surgiu na década de 70 num ambiente muito terapeutizado. Tanto o Dr. Bandler quanto o Grinder, eles estavam num meio muito terapeutizado. Era um ambiente onde existiam mais de 150 diferentes escolas de psicoterapia. Então, era a década de 70 em Santa Cruz, na Califórnia. Era como se fosse o Vale do Silício da psicologia. Então, era o Vale do Silício da psicologia lá. Né? Então, eles tiveram muitas oportunidades de conhecer muitas teorias da psicologia diferentes, coisas que estavam nascendo naquela época. Então, um dos nomes mais conhecidos que estavam por lá era o Fritz, da terapia Gestalt, a Virginia Satir. Então, era um local muito aberto à experimentação. Ainda mais que foi junto da década de 70, onde existia o quê? Abertura, né? Aquela coisa da década de 70, muita abertura para a liberdade de expressão, a liberdade de uso de psicotrópicos, aliás, existia muito naquela época, né? Principalmente Califórnia, né? São Francisco é menos de 40 minutos de carro de lá. Então, o ambiente foi muito facilitador para... Então lá era o parque dos experimentos. Era o parque dos experimentos da psicologia. Então tinha gente que experimentava de tudo, como trabalhar o ego em piscinas de nudez, como usar drogas, como... Então existia de tudo naquela época. Então eles tiveram muitas opções de estudar terapeutas que tinham resultado. Então eles foram meio que com um olhar científico, ok, eu vou realmente verificar se esses caras, se esses métodos terapêuticos estão dando resultado real ou são só teorias. Né? Então eles foram praticando o que eles faziam e tentando computar, porque principalmente o Richard, ele é o cara da computação, ele era matemático. Então ele tinha uma cabeça muito matemática de, ok, qual é o processo, quais são os passos,
O Grinder era o linguista, então ele tinha que nomenclar, dar nome para as coisas. Então, era um processo muito científico, de verdade. Foi uma criação científica mesmo, o processo, né? Então, o Richard e o Bandler, o Bandler e o Grinder, eles meio que se misturaram nessa época e ficaram 10 anos fazendo isso. Né? Eles ficaram 10 anos estudando linguagem, estudando comportamento humano, estudando terapeutas, estudando aquilo que facilitava o ser humano se transformar em algo melhor. Né? Então, eles iam em manicômios, ver como é que era o tratamento dos loucos, de hospício, pessoas com esquizofrenia, pessoas com todos os tipos de doenças mentais que você nem pode imaginar, né? Tipo, a lista inteira do DSM eles já tinham percorrido. Então, o interessante disso é que hoje, mais de 50 anos depois do surgimento da PNL, ela continua a ser desenvolvida. Principalmente nos últimos 10 anos, ela deu um salto pelas pesquisas científicas que hoje em dia a gente tem, que antigamente a gente não tinha, de neurociência. Então, a neurociência deu muita base e deu muito dado, muita evidência para aquilo que eles estavam fazendo há 40, 50 anos atrás. Então, Sim. hoje em dia, você tem muito da neurociência dando base para o nosso processo. E também a PNL, aquele estudo, ajudou muito a neurociência, né? Em entendimento e buscar mais, né? Sim. Então, o que aconteceu é que hoje a gente tem um conhecimento de evidências científicas para comprovar como que a nossa comunicação influencia quem a gente é, como a gente pensa, os nossos estados emocionais, como é que a gente muda um pensamento, como é que a gente constrói uma crença, como é que a gente valoriza coisas. Então, a gente sabe que o jeito de se comunicar, a nossa comunicação, tanto interna, você com você mesmo, quanto a externa, quando você se comunica com o outro, ela é um dos maiores influenciadores de quem você é. Então, desde criança, você ouve coisa dos seus pais, da sua mãe, eles criam e dão conclusões para você, porque quando a gente é criança, a gente não tem como tirar conclusões das coisas, principalmente porque a gente não tem palavras na nossa cabeça, a gente não tem um vocabulário amplo e a gente não tem experiência. A gente não tem, literalmente, criança não tem experiência de vida. Então, o que a gente acaba fazendo? Ouvindo os pais, ouvindo aqueles que você considera mais experientes, mais sábios, ou aqueles que você normalmente respeita ou até ouve por obrigação. Se eu não ouvir, me batem. Né? Na geração anterior, era bem isso. Né? Criança tinha que ficar quieto e ouvir o pai. Então, o que acaba acontecendo é que, como a criança não tem um raciocínio crítico formado, na verdade, o raciocínio crítico só acaba se desenvolvendo com 21 anos de idade, 21, 22 anos, que o lobo frontal se estabiliza de verdade. Então, só depois de 21, 22 anos que de verdade a gente tem o nosso cérebro totalmente construído e preparado para pegar as experiências de vida e julgar sobre ela, tomar decisões sobre ela, enfim. Então, a parte analítica ela vem bem depois, né? Vem bem depois. Muitas pessoas não sabem disso, né? Os pais, por exemplo, querem ensinar um filho explicando de uma forma lógica. Uma criança, ele tem um instinto e a parte emocional, talvez, dependendo da idade, né? Então, os pais começam a falar coisas pela própria experiência dos pais. E talvez a experiência dos pais nem tenha sido a melhor. Então, o julgamento que eles vão dar, as conclusões que eles vão ter, é de acordo com a experiência que eles tiveram de vida. Então, também não é para olhar o pai e culpar o pai pelo quem você é hoje. Mas o pai e a mãe sempre fazem o que é melhor, de acordo com o que eles acreditam, né? De acordo com os próprios valores, de acordo com as próprias crenças. Então, antigamente, acreditava-se que o melhor jeito de preparar o meu filho para a vida era batendo ou dando bronca, porque eu quero preparar o meu filho para a realidade, eu quero preparar meu filho para a vida, eu quero preparar... Então, a gente não pode também olhar e falar, o culpado dos meus problemas é o meu pai, ou a minha mãe, ou é o colégio, ou é isso. No final, depois de 21 anos, você é responsável por mudar seu destino. Você é responsável por, ok, eu tive essa vida até agora
até agora me deram as conclusões, mas agora eu sou adulto. Eu tenho que começar a tirar as conclusões de acordo com a minha experiência. Né? Eu tenho que agora eu olhar o mundo, eu experimentar o mundo, eu conversar com as pessoas que eu nunca conversei antes, eu buscar pontos de vistas diferentes da minha realidade para começar o quê? Pegar outras evidências e começar a comparar as evidências que eu tenho, as evidências que me foram passadas e as evidências que eu estou recebendo agora da minha experiência depois de adulto. E aí você começa a misturar tudo isso e tirar novas conclusões de como que realmente são as pessoas, quem é o mundo, né? Como é que o mundo funciona, e tirar novas crenças, criar novos valores. E isso tudo é um processo que nunca termina. Porque o tempo todo a gente está recebendo informação nova do mundo. Você E pode o estar com tempo 90 todo anos de necessita idade. de dar novo sentido para as coisas. Isso mesmo. Porque o mundo muda, né? O Muitas mundo está pessoas não mudando. observam isso, mas o mundo muda. E Isso muda o mundo, exatamente. E existe aqui, principalmente no Brasil, um problema muito grande, né, do paternalismo. Então, o paternalismo pressupõe o quê? O pai e a mãe vão dar. O pai e a mãe vão me preparar. O pai e a mãe vão fazer tudo isso. E isso é até passado para o mundo das empresas. Né? Muitos funcionários, colaboradores de empresas, esperam do chefe a promoção, esperam do chefe o treinamento, esperam do chefe uma máquina nova, esperam que o chefe forme ele como um profissional. Né? Então, a gente tem muito essa ideia do trainee. Eu vou ser trainee de uma empresa e eu vou o quê? Espero que a empresa me forme. Como se eu sim, tivesse, tipo, ok, eu tô lá e eles vão fazer de tudo para eu realmente me transformar no melhor funcionário. O governo vai dar. Né? Então, é mentira. Isso não faz parte do planeta. Né? Você vê, a realidade do planeta não é essa. Seria lindo, seria utópico, se a gente pudesse simplesmente ficar esperando e o mundo trazendo as coisas para a gente. Mas o mundo não é verdade. Você vai para a selva, né? E se o leãozinho não aprende a caçar, ele morre com 3 anos de idade. Porque o pai e a mãe não vão ficar alimentando ele pro resto da vida. O bebê leão morre. E não é diferente da gente. É que a gente existe o tal de direitos humanos, que é um modelo utópico de como a gente deveria viver, mas não é o como a realidade funciona. É utópico, porque dizer que todo mundo tem direito à educação, à saúde, mas é lindo, seria o máximo, mas não é assim. Então a gente tem que fazer com que no futuro seja assim, mas para isso a sim. gente tem que fazer coisas. A Tem que gente tem que movimentar, tem que batalhar, a gente agir. tem que se movimentar, agir, ver, estudar, procurar, transformar a sua realidade. Do contrário, a realidade não vai mudar. Então, eu gosto muito, principalmente, de estudar comunicação. Porque a parte da comunicação, da programação neurolinguística, é o que faz a gente, primeiro, conseguir compreender melhor o mundo. Se você é um bom comunicador, você consegue compreender melhor as outras pessoas. Você consegue ver o que a pessoa está te dizendo e conseguir entender o que se passa na cabeça de uma pessoa. Então, a comunicação com os outros é muito melhor quando você compreende de verdade o que se passa na cabeça de outra pessoa. Então, uma vez que você começa a compreender a outra pessoa, você também começa a se perguntar quantas pressuposições eu já não tive sobre ela, quantas leituras mentais eu já não fiz sobre ela. E aí você começa a perceber que muitas das coisas que as pessoas fazem não tem nada a ver com você, tem a ver com elas mesmas. Elas fazem as coisas por elas. Então, ela falou isso para me causar um mal. Não. Ninguém faz nada para causar um mal para alguém. Ela faz isso para um benefício dela. Então, ou quando você pensa, alguém pensa e olha para o outro e fala, eu sei que ela fez de propósito. Tá, como que você sabe que alguém fez alguma coisa de propósito? Quais são as evidências que você tem de que alguém fez uma coisa propositalmente? E a gente não sabe de verdade, é muito do achismo. A gente conclui coisas com base em achismo, em vez de perguntar, eu vi que você fez isso. Por que que você fez isso? Né? Acho que o jeito mais fácil de você resolver grande parte dos problemas do mundo é fazendo perguntas. Né? E principalmente perguntas abertas. Pergunta aberta é qual,
onde, com quem, quando, como. São perguntas abertas. Porque aí a pessoa vai ter chance de responder. Quando a gente faz pergunta fechada, a gente já está presumindo a realidade. Então, você saiu ontem à noite para fazer o quê? Ou melhor, você saiu à noite ontem? Eu estou presumindo que você saiu. Você não gostou disso, não é? Então, são perguntas fechadas que já presumem uma resposta da pessoa. Então, eu conto no meu practitioner a história de um casal, e o casal, o homem, por algum acaso, ele não conseguiu ligar para a mulher. E nesse momento, a mulher já começou a imaginar coisa. Ele já começou, ele não me ligou. Normalmente ele me liga. Então ela começa a tirar conclusões. E ela começa a fazer perguntas para o cérebro dela. Olha quão impactante é você fazer pergunta. Inclusive perguntas para você mesmo. Aí ela começa a perguntar, por que ele não me ligou? Mas ela está já fazendo uma pergunta com que tom de voz, com que estado emocional, né? Então, o tipo de pergunta que a pessoa faz, o tom de voz que ela usa e o estado emocional que ela faz, produz o potencial de resposta do cérebro. Então, se essa mulher perguntar, né? Ou pode ser um homem, por que ele não me ligou? O cérebro vai começar o quê? Buscar motivos. Então vai criar uma imagem mental que o marido está, sei lá, no trabalho e o celular acabou a bateria. O cérebro vai buscar uma outra imagem, vai criar uma outra imagem, onde ele foi assassinado. E vai criar uma outra imagem, onde ele está com a outra. E dessas 3 imagens que o cérebro dessa pessoa criou, normalmente o cérebro vai para aquela que tem mais emoção. Qual dessas vai ter mais emoção? Ele com a outra, porque eu prefiro ele morto. Então, como eu prefiro ele morto, quimicamente eu prefiro ele. Quimicamente, qual que é o maior estado emocional? Pior, ou até melhor, é aquele ali. Então, meu cérebro foca a direção, ele com uma outra, e eu começo a fazer mais perguntas. Quem que é? O que eles estão fazendo? Eu começo a criar uma narrativa interna, criar uma história dentro de mim, onde eu estou construindo uma nova realidade. Eu estou construindo um mapa de mundo onde meu marido saiu de casa, não me ligou, está com a outra, e eu consigo até já imaginar o que eles estão fazendo, e onde estão fazendo, e quem que é a megera. E nesse... Então, e aí o que acontece? Eu já construí esse mapa de realidade, e meu estado emocional impactou meu estado emocional. E aí o que acontece? O coitado chega em casa. O coitado chega em casa sem saber o que aconteceu, mas já recebe o quê? 2 pés no peito, sem saber por quê. Nesse dia ele não recebeu vinho, comida pronta. Não recebeu nada. Porque ela continuou o quê? Na realidade que ela construiu, e ele chegou em casa porque estava atrasado no trânsito, porque acabou o celular, teve várias coisas que podiam ter acontecido. Mas no cérebro dela, ela já imaginou aquilo tudo, e aí quando ela reage a ele, já não está reagindo à realidade. Está reagindo ao que ela imaginou que fosse a realidade. E por mais que ele pudesse até dizer, não, olha, eu tenho provas. Ele ainda tem que mostrar provas de que ele estava no trabalho. Né? Então, e a gente funciona assim. Óbvio que eu tenho um caso desses, mas isso acontece com todo pai e mãe que tem um filho adolescente que sai de casa à noite para sair à noite. O filho falou que ia chegar um horário, chegou, não chegou. O pai já fica o quê? Imaginando loucuras. A mãe já fica imaginando Cláudio, mesmo que tudo depois aconteceu. Que o outro mostra as provas, ainda tem um tempo para mudar o estado emocional, para mudar as imagens. Isso. Até mudar a química da pessoa, até mudar o estado emocional da pessoa, a briga já aconteceu. Né? E pior é que uma vez que você muda o seu estado emocional, para bom, para ruim, não importa qual seja, a tendência é que todas as memórias que têm vínculo com esse estado emocional surgem. Então, por exemplo, quando você está muito bem, quando você acorda e você está muito bem com você mesmo, você está feliz, você está empolgado, é mais fácil o seu cérebro se recordar de coisas felizes e agradáveis do que as ruins. Mas o oposto também. Se eu acordo mal, se eu acordo emocionalmente ruim,
Quais as lembranças que têm vínculo emocional com o ruim? As lembranças ruins. Então, quando eu tô mal, a chance de eu me lembrar de coisas ruins aumentam. Porque memória é emocional. As minhas memórias são todas emocionais. Eles têm um vínculo emocional. Então, se eu tenho uma memória que está com um vínculo no ruim, e eu estou me sentindo ruim, meu cérebro começa a buscar memórias que têm o mesmo padrão. Por isso que quando alguém está mal, é difícil ela se lembrar de coisa boa. Por mais que ela tenha coisas boas. Mas o cérebro dela não está na química boa ou a química necessária para buscar a informação boa. Ela está na informação ruim. Então, a pessoa que, por exemplo, sei lá, está com uma depressão, aconteceu uma desgraça na vida dela, e ela emocionalmente está abalada. Se você pedir para ela se lembrar de coisas boas, ela não vai conseguir se lembrar. E se ela se lembrar de alguma coisa boa, ela ainda vai distorcer isso. Ela vai ainda dizer, eu achava que aquilo era felicidade, mas não é. Eu achava que isso era legal, mas hoje, no meu ponto de vista de depressivo, não é mais. Então ela até pega memórias boas e modifica a memória boa com a química atual. Então a gente fala que memória é super importante, estado emocional é super importante. O controle do estado emocional vai fazer você se lembrar de coisas boas ou ruins. Se você está num estado emocional bom, você vai ter uma chance muito maior de se lembrar de coisa boa. Se você tá, então, ela é congruente. Eu vou até usar um outro exemplo muito legal de quando, por exemplo, o casal está super bem e de repente tem um DL, tem uma briga. E no momento que eles começaram a brigar, o estado emocional deles foi para baixo. Foi tão nervosos, tão chateados, tão mal. Emocionalmente ficaram para baixo. Provavelmente eles vão conseguir se lembrar de coisas ruins que aconteceram entre os dois de 20 anos atrás. Ou Esse é o mais. momento que ele vai falar, nossa, esse exemplo é legal. você me nesse disse momento de confinamento, isso. né? Isso. Você me disse há 30 anos atrás aquilo. Mas, porra, há 30 anos que você não me fala isso. Por que agora veio à tona? Veio à tona porque seu estado emocional foi para baixo e as memórias, como são emocionais, as memórias ruins foram sugadas para o atual. Então você se lembra de coisa ruim. Por isso que estar bem, fazer coisas para você se sentir bem, tudo que você puder, se você está num estado emocional bom, vai auxiliar você a buscar as memórias melhores, a tomar melhores decisões. Então, conseguir controlar o seu estado emocional para o positivo é sempre a melhor coisa possível que você possa fazer. Não importa o caos que esteja acontecendo, tenta sempre buscar as melhores emoções, porque você sempre vai tomar as melhores decisões com ela. Que legal, né, Cláudio? E isso, a pessoa pode levar isso para todos os setores da vida, né? Setor familiar, a forma como enxerga um líder, um chefe ou um presidente da empresa, a forma como enxerga um liderado, a forma Sim. como enxerga um educador, a forma como enxerga um irmão, né, uma pessoa da família, é interessante. Isso é fantástico, Cláudio, e você falou no começo, e realmente a programação neurolinguística ela fala que é o ensinamento, a entrega de tecnologia para fazer com que o ser humano crie uma habilidade maior na comunicação, na interna e na externa. E se nós observarmos a vida hoje, a vida profissional, pessoal, conjugal, tudo tem alguma base na comunicação. Ou você se comunica com você, ou se comunica com o mundo, ou o mundo se comunica com você. O tempo todo. Então, o tempo todo. Isso aí não para. Até nos sonhos você está se comunicando consigo mesmo. Sim. Então, até durante até dormindo você está se comunicando. O seu corpo está se comunicando com o seu cérebro está se comunicando com o seu corpo. Então, é o tempo todo a comunicação. E por isso que aprender a se comunicar é a maior habilidade que você possa desenvolver na vida, é essa. Porque para tudo você precisa saber se comunicar. E a base de tudo, quando você aprende a se comunicar melhor com você, automaticamente vai refletir em todos os seu tipo de comunicação que você tem. Você vai entender diferente o mundo, vai ver coisas diferentes, vai ver o mundo diferente. Na linguagem nossa, vai criar um mapa diferente. A representação cerebral ela vai ser totalmente diferente. É isso mesmo. Cláudio, eu sei que não dá tempo para passar muitas coisas, mas se você pudesse passar uma dica para essa turminha que está assistindo aí, aqui tem algumas perguntas, o Wagner Sardinha
Wagner Sardinha foi aluno, acho que foi aluno seu também. Tem algumas perguntas aqui, mas se você pudesse passar uma dica para essas pessoas para mudar o seu estado emocional, ou seja, o que pode utilizar que tem um poder muito grande, principalmente agora, e se a gente puder direcionar, inclusive, para esse momento, relacionamento conjugal, familiar, com filho, né? Porque veio muito a calhar nesse momento, né? Perfeito. Quando a gente vamos imaginar, então, que eu tenho que... Vamos pensar no hoje. O hoje a gente está um processo um pouco complexo, porque a gente não tem muita certeza sobre o que vai acontecer. Sobre a saúde, sobre Covid, sobre todas as coisas que estão acontecendo. Não existem tantas certezas. A gente tem mais dúvidas hoje em dia do que certezas. Tá? E o seu cérebro, ele cria muita ansiedade enquanto ficar incerto. O cérebro incerto não é bom. O cérebro incerto, ele é bom até você ter força, né, ou impulsionar você a buscar uma informação nova. Então, eu estou incerto sobre alguma coisa, eu estou em dúvida sobre alguma coisa, o seu cérebro está aberto nesse momento para buscar informação. Mas para que ele quer buscar informação? Para tirar uma conclusão disso. E se ele não consegue tirar essa conclusão, ele continua em ansiedade. Ele continua em: cadê a informação que eu preciso para concluir? Cadê a informação que eu preciso para concluir? E nunca chega. Muitas vezes ainda não existem dados, ou estatísticas, ou evidências, ou informações para a gente chegar a concluir: ok, eu sei o que isso é e eu sei o que fazer com isso. Então, enquanto a gente continuar observando e olhando essas informações positivas, negativas, dúbias, a gente vai continuar ansioso. Então, uma dica que eu dou é: busque pelas certezas. Quais são as certezas que você tem hoje no seu dia a dia? Quais são as maiores certezas que você tem hoje? Porque uma vez que você foca a sua atenção naquilo que você tem certeza, você começa a se sentir bem de novo. A ansiedade vai embora. Porque você começa a sentir a sensação de entendimento. A sensação de: eu sei disso, ou eu tenho certeza disso. E uma das coisas, acho que mais úteis para você prestar atenção são nas suas habilidades e capacidades. Então, olha para dentro e percebe quais são as suas habilidades e quais são as suas capacidades que você tem certeza absoluta que você é bom nisso. O que você tem certeza absoluta de habilidade e capacidade sua. E aí você começa a anotar. Você faz uma lista de tudo aquilo que você tem certeza. Eu tenho certeza que eu sou um bom comunicador. Eu tenho certeza que eu moro nessa casa. Eu tenho certeza que eu sei andar. Eu tenho certeza que eu sei pegar um copo d'água. Pode ser uma coisa super simples, como pode ser uma coisa super elaborada. Mas é fazer o cérebro ir para a certeza. Porque daí ele vai ter o alívio da sensação de: ok, eu não estou louco, eu não estou ansioso, eu não estou mais no não sei. Eu estou na certeza. Legal. Né? E uma segunda dica que eu quero passar para vocês é: quando você não estiver emocionalmente bem, tá? O que você faz quando você não estiver bem? Eu uso um truque que chama-se sentir-se ridículo. Eu faço alguma coisa para me sentir ridículo. Porque quando eu faço alguma coisa e eu me sinto ridículo de ter feito isso, eu saio do meu padrão comportamental, eu saio da minha zona de conforto. Então, por exemplo, o que eu faço normalmente? Eu não estou muito bem, eu tenho que primeiro resetar esse estado emocional. Eu tenho que sair desse estado emocional. Então, eu faço alguma coisa que eu me deixo ridículo. Então, eu vou na rua, por exemplo, e começo a fazer uma dança. Faço uma dança estranha no meio da rua, mesmo na frente de pessoas. Porque eu sei que isso vai me fazer me sentir ridículo e vai me tirar do padrão do estado emocional que eu estava. E nesse momento eu consigo o quê? Opa, tô resetado. E eu posso começar a buscar o quê? O que eu quero. Então, eu vou buscar agora a felicidade, eu vou buscar agora a curiosidade, eu sair do negativo. Outra coisa que eu faço quando não tem muita gente, não tem como me expor ao ridículo em outras pessoas, eu faço alguma coisa que eu me sentiria ridículo de fazer. Então, por exemplo, eu puxo o ar e faço caretas no espelho. Então, eu faço alguma coisa que me tira desse padrão.
Que é quebrar o padrão de fato. É o quebrar o padrão de fato. E uma vez que eu quebro, eu estou o quê? Aberto a outro estado emocional que eu queira ir. Então, eu vou, por exemplo, eu sei que quando eu sorrio, eu me sinto bem. O que eu faço? Eu dou um sorriso. Eu já Pronto. sei como fazer, então. Eu já sei como fazer. Então, Né? Claudinha, então nós poderíamos colocar como uma pressuposição que então sair de um estado emocional ou gerenciar a ansiedade, é claro que tem que observar casos, Sim. é fácil, porque existem muitas pessoas que falam assim, isso não tem cura, isso não resolve, isso... Então, existem os caminhos, e os caminhos, na verdade, estão dentro da pessoa, né? Sim, é dentro da gente. Óbvio que vão ter casos que você vai ver que são realmente de doença mental, que existe um problema fisiológico da pessoa, e aí isso pode ajudar, mas isso não vai ser a cura, né? Existem Sim. outras coisas que você pode fazer para ir atrás disso. Então, tem um colega meu que chama Daniel Amen. Acho que eu já falei ele numa live minha. Ele é um psiquiatra americano. E ele tem um livro que ele fala que é o fim das doenças mentais. E, na verdade, é um psiquiatra que ele é especialista em SPECT, que é um tipo de imagem do cérebro. Ele tira... É como se fosse esses aparatos que tiram foto do seu cérebro quando ele está funcionando. E ele mensura tanto a circulação sanguínea quanto... São duas coisas que ele está mensurando. E ele consegue identificar, por exemplo, esse cérebro está com falta de circulação no lobo frontal aqui. Ou esse cérebro está com falta de circulação nessa região parietal. Ou ele consegue identificar fisiologicamente o porquê que talvez alguém tenha uma ansiedade, tenha uma depressão, tenha uma doença que a gente considera uma doença mental. E o legal é que ele está tirando o aspecto da doença mental da mente. Ele fala que doença mental não é uma doença da mente, é uma doença do físico, é uma doença do cérebro. E isso eu acho que é uma grande transformação do ponto de vista. Porque as pessoas que têm algum problema mental, muitas delas têm vergonha. Sim. Porque elas acham que é um problema mental. E se ela descobre que não é mental, que é físico, ela deixa de ter vergonha, porque é físico. É igual eu quebrei uma perna, eu vou ter vergonha porque eu quebrei uma perna? Não, é físico. Eu estou mancando por causa de um problema físico, não mental. Não Aí a é, não é imagem que eu muda. sou Posso louco. resolver ou não posso? Se eu posso resolver, vou lá e resolvo. Exatamente, tem tratamento. Eu vou até pegar. O nome do livro já perguntaram, chama The End of Mental Illness. The End of Mental Illness. Só tem em inglês. Tá? Eu vou pegar aqui, tá aqui do lado, tá parte dos meus livros. Ele não tem em português. Deixa eu pegar aqui. Não sei se conseguem ler. Maravilha. Daniel. Tem uma pessoa da equipe acompanhando a gente aí, o Davi, se puder colocar aqui embaixo para o pessoal. Legal, é um Mas livro se muito escrever no legal. Google lá e escrever não tão certo, Vai conseguir. Conserta. Conserta. Né? Mesmo que digitou errado, vai consertar assim mesmo. Maravilha, Claudinho. E é interessante sobre essa parte mental que quem é considerado que tem uma doença mental, com o avanço da neurociência, nós já temos estudos, né? Estudos caminhando, porque explicar sobre o cérebro, nós não vamos nunca conseguir explicar. Nós dia, quem sabe, eu espero que um dia a gente consiga explicar tudo. A ciência vai chegar lá. Quando a gente for explicar sobre o cérebro, ou seja, nós estamos explicando sobre o cérebro agora, só que nós já estamos muito atrasados sobre o cérebro. Sim. Né? Isso Sim. é muito bom porque avança muito, estudos mostram, estudos recentes para neurociência, às vezes 30 anos, que parte do cérebro pode treinar a fazer uma função que não era dele. Muito legal. Fantástico. Ou seja, então, plasticidade, né? O exemplo do Herbert Viana, que é um brasileiro, né, que foi tirado uma parte dele, que era uma função, e alguns neurocientistas falam que é possível hoje produzir, né, a neuroplasticidade do cérebro, produzir novas conexões, e também pegar uma outra parte do cérebro que falava assim, essa parte é do olfato, mas Sim. Vamos treinar ela para falar. Isso é fantástico, né? São estudos. Não só isso, né? Você tem no seu hipotálamo
nascimento de célula-tronco até o último dia de vida. Olha que E isso legal. é uma coisa que a gente não sabe, ou melhor, a neurogênese é o quê? Todos os dias você tem neurônio novo sendo construído no seu cérebro. Aquela ideia, na época do colégio, eu tenho 43, tá? Na época do colégio, eu aprendi que você nasceu com o número de neurônios exato e eles iam morrendo com o tempo. Hoje em dia a gente já sabe que, não, você tem neurônios novos o tempo todo. A neurogênese é uma coisa que acontece. Basta o quê? Você estar bem alimentado, com uma boa saúde, aprendendo coisas novas. Né? Alimentado principalmente, que é o segundo cérebro nosso ali, né? Que se comunica o tempo todo, Com né? certeza, com É. certeza. O Maravilha. cérebro, o anthemic brain é o intestino, né? Sim, O intestino, 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. sim, Né? sim. Mais de 90% é tudo produzido no intestino pelas nossas bactérias. Então, não tem a separação corpo e mente. É tudo a mesma coisa, é o sistema. Tem que cuidar de tudo, senão o tudo também não vai funcionar no futuro. Né? É. Maravilha, Cláudio. O tempo passa muito rápido, né? O tempo cronológico. Isso é magnífico, isso é fantástico. Eu sei que teve perguntas, eu quero já. Tem alguns treinadores aí na live, tá? A gente citar o nome de um e não citar de outro, né? Não é Fica legal. feio. Ela pode se sentir mal depois. É aquele que Mas daí nós não ela faz a citamos. dança ridícula e sente bem. Mas só para saber que tem vários treinadores, tem alunos, tanto seu quanto meu aí, acompanhando. Que bom, maravilha. Quem não conseguiu uma resposta para a pergunta dentro das explicações, né, Claudinho? Porque essa explicação que você passou sobre administração das emoções, ou seja, gerenciamento emocional, que já embute ansiedade e várias outras coisas aí, embutido na linguagem, você falou de switch, de squash, reestruturação mental. Para quem estudou PNL, né, que tem entendimento disso, sabe do que está sendo falado. Mas tem algumas perguntas, mas eu tenho uma pergunta aqui. Fale, manda. Eu quero pegar a pergunta lá do Wagner, não vai dar para responder os outros, né? Depois a gente procura responder, eu vou procurar as perguntas aí, aqui, procurar responder todas. O Wagner, ele perguntou assim, qual foi o momento, ele colocou como inflexão. Qual foi o momento de mais aprendizado seu da PNL? PNL, é isso. Foi quando eu percebi que PNL não é terapia. PNL é um modelo educacional. Que legal. Que eu sempre aprendi que PNL era terapia ou alguma coisa vinculada com terapia. Então, todas as técnicas que a gente quase ensina são de terapia. Cura rápida de fobia, ressignificação. E eu percebi que não, que isso é subproduto da PNL. A PNL é a habilidade de você conseguir se educar e a pensar de uma maneira tão ampla que o seu mundo aumenta. Então ela serve para qualquer coisa. Tudo. Ela serve para qualquer área, qualquer coisa, para tudo, literalmente. É uma habilidade acima de qualquer habilidade. Porque uma vez que você tem a habilidade de comunicação que a gente está falando aqui, todas as outras habilidades melhoram. É interessante isso, porque é importante saber que dá para utilizar em tudo, né? Ou seja, já utilizamos em tudo, não sabemos. Não sabemos utilizar com tanta habilidade, não é isso? Porque esses dias eu tenho feito, desde o dia 18 de março, eu estou confinado aqui no sul de Minas, dentro do Instituto Rompendo Limites, aqui nesse momento. Eu remanejei os treinamentos, como você também, e eu tenho feito muitas lives, e PNL aplicada a cada segmento. Então, não existe um segmento que a PNL não possa ser aplicada. Não existe. Isso mesmo. Né? Não existe. Então, não existe, porque são seres humanos, é comunicação, então serve para tudo. Sim. Que maravilha. Ô, Cláudio, eu quero fazer uma pergunta para você, que a gente sabe hoje que aqui nós temos alunos nossos que já fizeram treinamentos, tanto o Practitioner quanto o Master, né? Practitioner, Master com você também. O Master eu não aplico, eu indico os meus alunos que fizeram o Practitioner comigo e fazer o Master
com você, eu sei que tem vários outros profissionais capacitados no Brasil também. Sim. Mas assim, eu, Norberto, entendi que você, a sua forma de entregar é um avanço muito grande no Master e nos outros treinamentos. É como uma pessoa, o que a pessoa pode observar, um aluno que ainda não fez, que já estudou algum livro de PNL, o que ele pode observar para fazer no treinamento? Porque nós sabemos que tem pessoas aplicando treinamento. Eu também não indico, eu já assisti alguns vídeos seus falando sobre PNL online, a introdução, tudo bem, o que é PNL, tudo bem, mas para a pessoa aprender é importante sentir, vivenciar. Tem algumas pessoas aplicando practitioner dentro dos cursos online, dando certificado de 4 horas, ou seja, o curso online, practitioner de 4 horas, né? Algumas pessoas... Não dá nem para falar sobre o assunto em 4 horas. Em trainer... Rapaz, eu fico 7 dias e depois eu convido aquela turma minha de novo para a gente, porque falta, né? A gente quer entregar mais. Tem pessoas no Brasil entregando treino PNL em 2 dias, sabe? Então, assim, eu gostaria, porque às vezes, em alguns momentos, eu me sinto até sozinho falando algumas coisas, falo, nossa, parece que e não são todos que falam, sabe? Falando sobre o que procurar. Não precisa fazer comigo, não precisa fazer com outro. Mas eu sei que algumas pessoas vão buscar um treinamento limitado, às vezes pela internet, e como a pessoa não sabe nada ainda ou sabe pouco, ela entende que aquele conteúdo já é o máximo da PNL, tem muito mais, né? Então, assim, eu gostaria que você, se puder, expor esse ponto de vista seu, como você enxerga isso, e talvez dar 2 dicas para a pessoa falar assim, ó, busca isso, busca... a procedência, porque é o que todos devem fazer, né? Realmente fazer uma pesquisa sobre o treinador. O PNL é prático, não existe PNL teórica, primeira coisa. Não é igual, por exemplo, eu vou estudar nutrição, vou estudar alguma ferramenta. Não, é prático, você está lidando com comunicação, você está lidando com outro ser humano. Então, para você aprender de verdade, você precisa estar pelo menos com uma outra pessoa na sua frente, e você precisa ter a habilidade de ter ajuste fino para você ir aprimorando aquilo que você está aprendendo. Então, no online, isso é impossível. Porque não tem como você praticar com outro ser humano na sua frente para você conseguir identificar detalhes da comunicação verbal e não verbal da pessoa pelo online. Não tem como. Não tem como o seu cérebro identificar isso. E da mesma maneira que você não tem ajuste fino de alguém já experiente dizendo para você, olha um pouco mais para a esquerda, olha um pouco mais para a direita. Não tem ninguém assim online. Não tem um professor do seu lado pontuando aquilo que você tem que fazer um pouco mais ou menos, que a gente chama de ajuste fino. Então, por isso que os treinamentos de PNL, eles não têm formações de PNL, não tem como ser online. Eu acredito que online dá para fazer introduções não tem problema. Né? O que explicar. O que explicar, passar os conceitos, mostrar como que você talvez operacionaliza algumas das atitudes, das pressuposições, dos pressupostos. Aí não tem problema. Mas quando chega a entrar em habilidade, não tem como. Né? A não ser que você já tenha uma formação. Você já é uma pessoa que já fez formação de practitioner, já fez formação de master, você já está nesse mundo há um tempo, já entenda como funciona, já praticou muito, já desenvolveu a habilidade de autoajuste. Então, você já tem a capacidade de fazer ajuste fino e feedback por conta própria. Então, se você já está nessa categoria, não tem problema. Então, mas você também não vai estudar nada, você não vai introdutório. Uma pessoa que está nesse nível não vai para estudar um curso de introdução. Ele vai, talvez, refazer um practitioner ou master, mas aí é presencial. Ou ele vai para algo avançado. Então, eu acredito que no online vale introdutórios e avançados para quem é avançado. Quem já sabe, quem já praticou. Para quem já para quem já tem habilidade de ajuste fino próprio, para aquele que já consegue passar feedback para ele mesmo. Tipo, eu consigo reparar minha própria ação e eu mesmo consigo me dar feedback. Porque senão você não consegue fazer ajuste fino próprio. Você vai precisar de uma outra pessoa a fazer o ajuste fino de você e aí não tem como no online de novo.
né? Maravilha. Então essa é uma dica. Desculpa, não existe. Eu nunca, os criadores da PNL nunca fizeram Practitioner e Master online e nunca vão fazer. Por quê? Porque eles têm o quê? A PNL a zelar, é o nome deles, é a criação deles. Então eles nunca iam fazer isso. Até dá para colocar a analogia de uma criança. Se você pega uma criança de 3 anos e coloca num colégio com outras crianças, ela vai aprender com as outras crianças, não vai? Agora, coloca essa mesma criança na frente da televisão, vendo crianças brincarem. Ela não vai aprender. Que legal. Não vai aprender. Porque o neurônio espelho só funciona com a presença de um ser humano. Ela não vai funcionar na presença de um aparato como um celular. Né? Então, e busque, óbvio, evidências. Busque evidências de que o treinador que você está aprendendo tem um bom histórico. Né? Tem que os alunos desses tenham bons resultados. Que os alunos tenham bons resultados. Acho que isso é uma boa métrica. Verificar se os alunos são bons. E outra coisa muito legal é buscar alunos que já fizeram com esse... Vamos imaginar aqui. Eu quero fazer com o treinador Zé. O Zé, tá? Eu vou fazer com o Zé. Agora, o que eu tenho que saber dos alunos do Zé? Se teve algum aluno do Zé que já fez treinamento em outros locais. Que legal. Tem algum aluno do Zé que fez treinamento com o Zé, mas também fez treinamento com o João e com o Paulo? Que eu pegou quero saber. 3 pontos de vista. Pegou 3 pontos de vista para ele tomar a decisão. Ok. Diferente, né? Isso. Porque às vezes, assim, a apostila ela é idêntica, né? Mas a forma de passar realmente muda. Pode, e é claro que 3 pessoas diferentes com habilidade pode até somar, mas às vezes Sim. não passou longe de entregar PNL, está explicando outra coisa lá. Então, porque principalmente a comparação, a gente usa, o cérebro busca comparações. Se você não tem como comparar, não tem como você decidir. Então você tem que buscar pessoas que já fizeram a comparação para ela te auxiliar na decisão. Então, eu já fiz o curso com 10 pessoas. E dessas 10 pessoas, esses 3 valem a pena. E aqueles 7 não. Então ele já fez o trabalho de comparar. Então isso é um trabalho mais extenso que o aluno vai ter que fazer antes de ter uma decisão. Porque ela tem que buscar alunos que já fizeram cursos e não só um curso. Mais de um curso, porque eles têm o quê? Um ponto de vista que o leigo não tem. Que bom. Você comentou, Cláudio, que você está preparando, já está pronto, um curso de PNL, esse vai ser online, vai ser avançado. Mudou, na realidade, mudou. Mudou? Mudou, o avançado vai sair mais para frente, e eu vou fazer um que não é avançado agora, que ele é um introdutório, mas que também serve para pessoas que já fizeram a formação de PNL. Olha, que legal. Então, ele não vai... Eu não vou ensinar nada de PNL técnico nesse curso. Eu vou ensinar como usar a PNL em si mesmo. Então, é um curso onde você usa a PNL consigo mesmo. Então, se você nunca viu PNL na vida, você vai aprender a usar a PNL com você mesmo. Se você já fez curso... Poxa, eu já fiz curso, mas tem coisas que eu não consegui aplicar em mim. Eu aprendi a técnica, mas quando eu faço a técnica em mim, não dá certo. Ou não funciona tão bem. E eu continuo com aquela ansiedade, eu continuo com aquele diálogo interno, eu continuo... Então, muitas vezes o aluno, ele não consegue aplicar em si mesmo. Ele sabe aplicar no outro, mas ele não sabe aplicar em si mesmo. Então, esse curso vai ser direcionado para esse público. Ok? Você nunca fez curso? Você vai aprender a usar a PNL para você mesmo. Você já fez curso e não está conseguindo usar em você mesmo? Também vai servir para essa pessoa. E, na realidade, a gravação acabou domingo. As gravações acabaram domingo. Ontem eu mandei para edição. E aí é óbvio que vai levar um tempo para editar, inserir imagens, fazer toda aquela edição bonitinha para ficar um pacote legal para virar um online, né? Para o curso poder ser vendido bonitinho. Maravilha, Cláudio. Faltam 4 minutos, dá o tempo aí para você fazer suas considerações. Eu quero fazer um comentário aqui sobre o que você falou, sobre praticar. Eu fiz o Practitioner 12 vezes com professores diferentes, foi muito enriquecedor. Mas eu não fiz porque eu reprovei, tá?
Eu não tomei bomba. Eu queria treinar e fazer justamente isso, pegar informações de pessoas diferentes. Porque Sim. você pega, desses que eu fiz diferente, assim, alguns foram fenomenais, outros não sabiam tanto, mas mesmo assim eu somei. Mas é claro que eu avaliei, comparei, mas de cada um aprendi um pouco. Mas daqueles que têm a Sim. didática, a verdadeira PNL, ou seja, que ensina de forma que é ensinado e que foi passado pelo Richard Bandler, pelo John Grinder, e com as informações que vieram de antes também, que eles pegaram, que eles estudaram, isso É. foi muito enriquecedor. Tá? Ensinar PNL usando PNL, né? Exatamente. A mágica é essa, é É. você usar a PNL para ensinar a PNL. Mas é claro que uma pessoa que faz o pratício, se ele for bom aplicado, a pessoa já está apta, né, para aplicar nele, aplicar Com em certeza. outras pessoas, aplicar na vida. Ou seja, o aplicar, ele vai treinar. Se ele quiser participar novamente de treinamentos, isso é Sim. muito bom, que ele vai estar vivenciando ali novamente, Vai estar absorvendo mais. praticando de novo. Vai Isso. estar praticando mais, vai tendo mais ajuste fino. A gente nunca para. Uma vez que você parou de desenvolver. Qualquer habilidade, né? Exatamente. Qualquer habilidade. Apesar De que andar quem em faz bicicleta. PNL com um bom professor, ele está treinando PNL o tempo todo, na fila do banco, o tempo todo, assistindo uma entrevista, assistindo um filme, tudo vira PNL na vida dele. É Ô, verdade. Claudio, muito obrigado, uma honra recebê-lo. Você tem mais ou menos 1 minuto e meio aí para deixar suas considerações. Na Muito verdade, eu quero obrigado, só pessoal, que agradecer. acompanhou. Agradeço a oportunidade, eu sempre gosto de falar. Não estou podendo falar muito, porque não está dando aula. Então, É. eu preciso gastar meu número de palavras. Eu estou imaginando os alunos agora, quando você voltar. Eles não Porque vão você vai ter... aguentar mais a minha voz. Então tá joia, Claudinho. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu vou procurar... É permitido por você deixar a live 24 Claro, horas? Beleza? pode até gravar se quiser, eu não tenho Beleza. problema algum. Se conseguir gravar, eu mando para você também, né? Tá bom. E É assim, só no quero final da agradecer o live pessoal. você aperta o botãozinho do lado esquerdo, que aparece lá o gravar, daí vai direto pro celular. Maravilha. Então, agradecer o pessoal que acompanhou, quem não pôde acompanhar inteiro, que está assistindo ou de madrugada, ou de manhã, ou amanhã à tarde. Muito obrigado. Se tiver dúvida, manda para a gente vai sanar as dúvidas. Teve algumas perguntas aqui que foram feitas, eu vou procurar responder. Muito obrigado, sucesso. Tendo um treinamento, tendo um tempinho, eu vou em São Paulo pegar mais um pouco. Quando for em São Opa, Paulo será aqui. Tá bom? bem-vindo. Então, tá Será jóia. bem-vindo. Um abraço para Gratidão. vocês. Muito obrigado. Um Tchau. abraço para vocês. Tchau.